Bom dia, segundo ano. E aí, pessoal, tudo bem? Literatura hoje, hein? Vamos lá? Vamos continuar com o estudo do romantismo, né? Dessa vez, romantismo em Portugal. Já vimos a origem, já vimos as características gerais e agora chegamos a Portugal com o nosso romantismo. Então, vamos entender como foi o romantismo em Portugal. Introdução do romantismo em Portugal. Quando iniciou o romantismo em Portugal? Em 1825, com a publicação do poema intitulado Camões, de Almeida Garrett. Como era essa época? Como era esse momento? Esse momento de Portugal, a burguesia estava em ascensão no país e também havia uma forte influência inglesa no país. Os valores da burguesia, eles apareciam no estilo de vida, na valorização da vida, do estilo de vida. E era representado nas narrativas da época e também a influência de Lord Byron, do autor inglês do romantismo da Inglaterra, serviu também de inspiração para a segunda geração do romantismo em Portugal, que é a geração ultrarromântica. Então, a relação do surgimento do romantismo em Portugal está muito vinculado ao romantismo na Inglaterra, tanto no comportamento de vida, como nas atitudes das pessoas e também na literatura, pela influência de Lord Byron nos autores. Os autores da segunda geração se inspiraram nas publicações de Lord Byron. E como eu havia dito para vocês, o romantismo, tanto em Portugal como no Brasil, é dividido em fases ou gerações, primeira, segunda e terceira, cada uma com características distintas e objetivos diferentes, se apegando também àquelas características gerais, porém cada uma desenvolve as suas características específicas, tá bom? E vamos analisar agora cada uma dessas gerações. Então vamos entender as características da primeira geração do romantismo em Portugal. A primeira geração manteve fortes referências clássicas quanto à linguagem e à contenção emocional. O nacionalismo é marcante nessa fase. Ah, professor, mas o senhor não disse que o romantismo visava se desapegar do antigo, do clássico? Sim, mas estamos falando da primeira geração, a geração que teve o maior trabalho em apresentar uma novidade, em inovar e ter aceitação, em ter público leitor, foi justamente a primeira geração. Então, a primeira geração ainda tem um pouco dessas referências à cultura antiga, à literatura antiga, quanto à linguagem e também à contenção emocional. Apesar de ser romantismo, a primeira geração ainda segura a onda, ainda não se expressa tanto como deveria por ser a primeira geração. E o nacionalismo também é marcante, eles se apegam justamente a valores nacionais, como vamos ver agora. Ó. Para valorizar o passado da pátria, os autores resgataram a Idade Média e apresentaram o cavaleiro medieval como um herói. Isso aqui é bem interessante, porque isso aqui vai ser refletido depois no romantismo brasileiro, mas de uma outra forma. O romantismo em Portugal, as obras da primeira geração costumam pegar o cavaleiro medieval e transformar em um herói nacional. Através do que se conta, do que se fala, o cavaleiro medieval é idealizado como um ser heróico. Isso é uma característica da primeira geração, com o objetivo de valorizar o passado da pátria. Também muitas obras retomam fatos históricos que revelam a trajetória do povo português. É uma obra em cima de uma obra de um fato verdadeiro da história. Pega um fato que realmente existiu dentro da trajetória do povo português e retoma através da poesia. Isso é característica da primeira geração. Então, o que caracteriza a primeira geração, professor? Contenção emocional, referências clássicas quanto à linguagem, valorização do passado da pátria por utilizar o cavaleiro medieval como herói e a retomada de fatos históricos que revelam a trajetória do povo português. Isso aqui que eu falei resume a primeira geração do romantismo em Portugal. Quais são os autores de destaque? Almeida Garrett, principalmente com a primeira obra que já vimos lá, Camões, em 1825. Alexandre Herculano, com muitas obras, principalmente Eurico, o Presbítero, e Antônio Feliciano de Castilho, com muitas obras também de destaque, como vocês podem ver, tá bom? Então essa é a primeira geração, a geração que teve mais o trabalho de inserir o romantismo em Portugal,
foi a primeira geração. Então agora vamos passar para a segunda geração e entender suas características. Segunda geração do romantismo em Portugal. Nesta fase valorizam-se os excessos românticos. Então essa fase aqui, se lá na primeira geração o artista se continha, o artista se controlava, tinha contenção emocional, a segunda geração é aquela que a emoção extrapola, chamada também de geração ultra romântica, a influência de Lord Byron. Por que ultra? Porque é super romântico, é excessivamente romântico. Então, quais são as características que vamos ter na segunda geração do romantismo em Portugal? Emocionalismo, irracionalismo, escapismo e fantasia. Emocionalismo por não conter as emoções. Irracionalismo por, de fato, estar emocionado, perde-se um pouco a racionalidade. Escapismo é de escapar, de fugir. A fuga, a evasão, que nós vimos como características gerais. E também fantasiar, que faz parte justamente dessa forma de fugir, de escapar de um problema, fantasiando um momento ideal, um local ideal, certo? Temos também o predomínio de uma perspectiva pessimista da vida. Os autores parecem estar tristes, parecem estar lamentando, desejando que tudo acabe. E o autor que se destaca é Camilo Castelo Branco, com obras como Carlota Ângela, Amor e Perdição, Cabeça e Estômago, Eusébio Macário. Então aqui nós temos um autor de destaque. Note, não estou dizendo que a segunda geração só teve um autor, não. O autor de destaque da segunda geração do romantismo em Portugal é Camilo Castelo Branco. Certo? Já na primeira geração, nós temos 3 autores que se destacaram entre os outros. Porque podemos ter algum autor desse momento que fez somente uma obra, ou fez uma obra de pouco impacto, então ele pouco é estudado também. Vamos à terceira geração. Terceira geração do romantismo em Portugal. Por que eu destaco que é romantismo em Portugal? Porque teremos também primeira, segunda e terceira geração do romantismo no Brasil. Então vocês precisam aprender e diferenciar, pois na hora de uma avaliação tem que perceber se aquela pergunta se refere ao romantismo no Brasil ou se aquela pergunta se refere ao romantismo em Portugal, porque as alternativas podem levar a uma confusão. Então, assimilem que hoje o romantismo é em Portugal. Essas características, esses autores, esses detalhes são do romantismo em Portugal. Esta fase sinaliza uma transição para o realismo, com as características românticas começando a se diluir. Então a terceira geração é o final do movimento. O que é que vem depois? Vem o realismo. A próxima escola literária, o próximo momento literário será o realismo. E a terceira geração do romantismo já começa a perder força. Então ocorre uma transição. Alguns autores já começam a escrever algo que ora parece romantismo, ora parece já apontar para o realismo. Obras que compartilham das características dos dois movimentos, ou seja, o romantismo começa a se diluir, começa a perder força. Então a terceira geração é marcada pelo enfraquecimento e diluição do romantismo e a transição para o realismo. Autor de destaque, Júlio Diniz, com suas obras As Pupilas do Senhor Reitor, Uma Família Inglesa, A Morgadinha dos Canaviais, entre outras obras. Tá bom, gente? Então, esse é o estudo do romantismo em Portugal, com sua primeira, segunda e terceira geração. Quem não tem o módulo, anota direitinho, pode fazer como tabela, botar do lado primeira, segunda e terceira geração, características, do outro lado autores, direitinho, uma forma de estudar, é legal também. E destaca sempre que ali é Portugal, porque teremos no Brasil ainda. Atividade para casa, hein? Foi uma queixa de vocês no ano anterior, que era muita atividade. Eu diminuí a atividade do site, geralmente tem sido 3, 4 questões, no máximo 5 realmente. Atividade para casa também, estou fracionando bem, página 49 e página 50, 2 páginas, sendo que tem um texto. Então, não tem motivo de não fazer atividade, certo? Então, tem muito aluno aí que não tem feito atividade, tem módulo e tudo, não tem feito atividade. E dessa vez não vai ter motivo para reclamar, certo? Vai tomar processual baixo, vai ficar de cara feia, mais feia, né? E pronto, vai ser isso mesmo, hein? Então vamos lá,
Procurem fazer as atividades do módulo, atividade para casa e também as do site. Valeu, pessoal. Amanhã redação. Por hoje, aguardo a atividade de vocês até 11h40 para poder colocar a presença de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Qualquer dúvida, falem comigo.